Meus amigos, sejam muito bem-vindos mais uma vez aqui ao nosso canal que está sempre trazendo informações aí sobre seus direitos previdenciários e também seus direitos sociais, né? O que traz e diz respeito aí aos benefícios assistenciais de um modo geral ofertado pelo governo federal. Meus amigos, eu trago aqui informações com relação a motivos, né, que podem cancelar a sua pensão por morte. O INSS tem as suas critérios, né, para que você possa ter acesso a receber a pensão por morte, mas também tem os critérios que faz com que você permaneça recebendo, né? Caso um desses critérios que é exigido para que você permaneça recebendo vier a cessar, né, não mais satisfazer, você pode sim perder a pensão. Conforme vamos aqui acompanhar, né, esse informativo para vocês que acompanham o canal, do nosso amigo Lucas Machado, aí, que assina a edição aqui do Jornal Contábil. Vamos dar aqui os créditos, né? Pensão por morte, quais motivos podem cancelar a sua pensão? Bom, gente, vamos acompanhar para entender direitinho. Começando aqui, a gente vai entender um pouco, né, a definição do que se trata esse benefício, tá? O que é a pensão por morte? Bom, gente, a pensão por morte, ela está entre os benefícios mais conhecidos dentro do INSS. Tá? Apesar da relativa popularidade, né, pouca gente conhece, tem muitas dúvidas, mas muitos segurados ainda possuem dúvidas relacionadas às regras desse provento, algo que é essencial, principalmente para não ser pego de surpresa com o cancelamento dos pagamentos. Em suma, a pensão é destinada aos dependentes de um segurado do INSS que faleceu, né? Detalhe importante: o dependente, tá? O titular tem que ter falecido para que o dependente tenha acesso, satisfazendo os critérios. E esse titular, ele tem que estar regulamentado devidamente na condição de segurado do INSS para poder deixar a pensão para seus dependentes. Vamos continuar? Então vamos lá. É preciso que o falecido tenha contribuído com a Previdência Social em vida e que haja dependentes habilitados ao recebimento do benefício. Tá? Isso aí é muito importante, essa parte. Continuando. Atendido tais requisitos, o INSS iniciará os repasses mensais da pensão por morte ao beneficiário. No entanto, neste momento, entra um fator que gera muita confusão em muitos segurados: a duração dos pagamentos do provento. Tá? Para quem não sabe, após a reforma da Previdência de 2019, sofreu alterações vários benefícios do INSS, e um dos mais afetados foi a pensão por morte, inclusive mexendo aí nesse prazo de duração, né? Vamos continuar aqui então. Uma vez que a pensão é concedida, ela será paga ao beneficiário pelo resto de sua vida, certo? Aqui ele está perguntando, levantando a hipótese. Bom, gente, no momento isso é errado. Não tem mais pensão por morte vitalícia, tá bom? Vamos comentar aqui? Bom, nem toda pensão é vitalícia, ao contrário do que muitos acreditam. Aliás, existem outros motivos que levam ao cancelamento do benefício. Neste artigo, vamos abordar algumas das razões que mais ocasionam o o cessamento dos pagamentos. Vamos lá, então? Nós vamos, então, conhecer quem pode ser dependentes, né? Quem pode ter direito a receber aí a pensão por morte aí do seu familiar. Como o nome sugere, os dependentes são aqueles que dependiam financeiramente do segurado falecido, pois a Previdência Social os classifica na seguinte ordem de prioridade, tá, gente? Existe uma ordem de prioridade, tá? Classe 1, classe 2 e classe 3. Os da classe 1 vão ter prioridade nos da classe 2, os da classe 2 tem prioridade com relação à classe 3. Isso quer dizer que
O da classe 2 só recebe se não existirem os dependentes da classe 1. Espero que vocês tenham entendido. Vamos lá então? Quem é a classe 1, gente? Ó, o cônjuge, companheiro e o filho não emancipado, ou seja, menor de 21 anos de idade ou inválido, né? Esse inválido tem que ser comprovado aí, possui alguma deficiência ou doença grave. Bom, na falta da classe 1, aí vem a classe 2, aí na sucessão, que é os pais, né? Não havendo companheiro nem companheira, os pais podem receber a pensão por morte. Bom, e se não tiver os pais e não tiver cônjuge, nem companheira, nem filhos? Aí vem a classe 3, tá? Que é quem? O irmão ou a irmã não emancipada menor de 21 anos ou inválidos. Agora um detalhe super importantíssimo, preste atenção. A ordem descrita acima deve ser respeitada, de modo que haverá questões prioritárias no caso de haver mais de um dependente habilitado. Isto é, a existência de um parente da classe 1 já inviabiliza a concessão do benefício para alguém das classes 2 e 3 e assim por diante, conforme eu falei, né? Agora vamos então ao ponto fundamental, a duração dos pagamentos. Gente, vamos lá. Cada classe também tem uma duração, tá? Vamos lá. Em linhas gerais, o tempo em que a pensão por morte permanecerá sendo paga irá variar conforme a idade do segurado. Contudo, antes é preciso observar algumas situações que fogem destas regras. Quais são elas? Olha só, quando o casamento ou união estável tinha uma duração inferior a 2 anos, no momento da morte, né? Na hora que ocorre aí o momento morte, nesse caso, a pensão será paga por apenas 4 meses. Olha aí, gente, quase nada, né? Ó, se a união estável ou o casamento tinha uma duração inferior a 2 anos, o dependente, né, a esposa, aí ou a companheira vai receber apenas por 4 meses. Quando o segurado falecido realizou menos de 18 contribuições, né, ou seja, 1 ano e 6 meses mensais, quando ainda estava vivo, a pensão também terá uma duração de 4 meses. Bom, no caso de irmãos ou filhos, os pagamentos irão durar até o dependente completar 21 anos ou se recuperar da invalidez. Nos demais casos, a duração da pensão será definida conforme a idade do dependente, quando, no momento do falecimento, como demonstra a tabela abaixo. Vamos lá, essa tabela aqui que é importantíssima. Se o dependente, né, você que vai receber a pensão, no momento da morte lá do segurado, né, você é menor de 21 anos de idade, você vai receber apenas a pensão por 3 anos. Se você tinha entre 21 anos e 26 anos de idade, você vai receber por 6 anos. Se o dependente tiver 27 anos e 29 anos, entre 27 e 29, né, aí você terá a pensão aí pelo tempo de 10 anos. Se você tem uma idade entre 30 e 40 anos de idade, você vai receber por 15 anos. Entre 41 e 43, pensão por morte por 20 anos. E por último, se a pessoa tem 44 anos ou mais de idade, aí sim você vai receber, né, até também você vir a falecer, ou seja, uma vitalícia, mas aí já só para quem tem 44 anos ou mais, tá? E muito importante sair esse quadro, que se você quiser pode dar uma pausada no vídeo e analisar direitinho. E para finalizar, os motivos, né, gente, que levam ao cancelamento da pensão por morte. Vamos lá? Esse aqui, né, que é o título do nosso vídeo. Bom, esclarecidos esses pontos essenciais do benefício, agora vamos ver os principais motivos que ocasionam o cancelamento da pensão por morte. Primeiro, quando o tempo de duração da pensão por morte chega ao seu fim, como indica a tabela do tópico anterior. Chegou aquele prazo, acabou, não tem conversa. Segundo, quando o filho ou irmão ou irmã não emancipado completa 21 anos,
ou se recupera da invalidez que deu direito ao benefício. Terceiro, mediante ao retorno dos segurados supostamente falecidos em casos de morte presumida, né? Aqueles casos em que é declarado a morte presumida, casos de desaparecimento, né? De repente, de uma hora para outra, a pessoa que estava desaparecida e foi dada morte presumida aparece. Aí, claro, vai cessar a pessoa por morte. E por último, gente, quando o beneficiário ganha o direito de receber outra pensão por morte. Situação comum em casos nos quais o beneficiário se casa novamente, tornando necessário escolher uma das pensões, já que não é possível acumular as duas. Legal? Espero que vocês tenham entendido. Fiquem muito atentos aí, tá, essas informações. Se gostou, deixa o seu like, compartilhe o vídeo para que mais pessoas também tenham acesso a esse conhecimento.